Quem sou eu? Se calhar não sou ninguém, ou serei muitas coisas também. Como é que a China veio parar à minha vida? Eu sou Isabel Figueiredo de Paula. Isso é só um nome que representa uma pessoa, não é mais do que isso. Mas muitos de vocês hoje conhecem-me como professora de mandarim, como consultora na área de negócios e da cultura chinesa, ou através das viagens que organizo para a Ásia. Talvez imaginem que isso fazia parte de um grande plano meu. Não, não fazia. Eu sou economista de profissão, era assessora de um general, trabalhava no Palácio da Independência e um belo dia, em 1996, resolvi visitar os meus pais que tinham ido recentemente para a China, para um processo de 3 anos, e apaixonei-me pela China. Lembro-me de aterrar em Macau, num voo em primeira, foi uma das poucas vezes na vida que eu andei em business, super contente, super importante, super ansiosa por chegar à China. E quando cheguei a aterrei na China, desde o primeiro momento que eu me senti bem. A minha história com a China começou muito antes de eu imaginar que um dia iria ensinar mandarim ou criar negócios ligados à Ásia. Nesse dia em que aterro na China, eu ia só para visitar os meus pais. A primeira vez que fui à China, em 96, eu tinha estado já a estudar mandarim. Eu tinha começado a estudar mandarim uns meses antes, um ano antes, e achava que ia fazer um brilharete quando chegasse à China. Ahm, não foi isso que aconteceu, porque em Macau fala-se cantonês e o que eu aprendi era mandarim. Mas quando eu fui para a China em 96, muita coisa ficou dentro de mim. A China despertou-me uma curiosidade enorme, não apenas pelo país, mas pela forma de pensar, pela cultura, pelas relações humanas e, sobretudo, por uma língua, por um idioma, que para nós, ocidentais, parece absolutamente indecifrável. Por algum motivo se diz isto para mim é chinês, dá algum grau de dificuldade muito grande. Anos mais tarde, tomei uma decisão que viria a mudar completamente o meu percurso profissional. Decidi aprender mandarim como deve ser. E não, não foi fácil. Quando começamos a aprender mandarim em adultos, rapidamente percebemos que estamos perante uma língua que nos obriga a esquecer muitas das regras que conhecemos. Há os tons, há os caracteres, os malfadados caracteres que parecem impossíveis de memorizar. Há sons que achamos que estamos a pronunciar exatamente da mesma maneira, mas afinal estamos a dizer outra coisa qualquer, que não tem nada a ver. Há aquele momento maravilhoso em que estudamos durante horas, todas as outras pessoas estão na praia ou a jantar fora. Achamos que já sabemos imenso e percebemos que ainda quase não conseguimos dizer nada nem perceber nada. Eu também passei por tudo isso. Também tive dúvidas se fazia bem em continuar a estudar mandarim. Também pensei que nunca iria conseguir memorizar tantos caracteres. Também tive de repetir palavras dezenas e dezenas de vezes e escrevia em papel, com um lápis, com uma caneta. Não havia teclados, não havia quase telemóveis. Era tudo escrito à mão. Cópias e cópias escrito à mão. E a minha memória, que me ajudou muito. Mas havia uma coisa também que era muito mais forte do que isto tudo, que era a minha curiosidade. Eu queria perceber a China. Eu queria perceber aquele mundo. Queria perceber como pensavam os chineses, como comunicavam os chineses, como negociavam, como construíam relações. E percebi muito cedo uma coisa que continuo a defender hoje. Aprender mandarim não é apenas aprender um idioma, é aprender uma forma diferente de estar no mundo, uma forma diferente de olhar para o mundo. Em 2009, decidi ir mais longe. Fui para Pequim, estudar cultura e língua chinesa. Estive na Beijing Foreign Studies University durante uns tempos. Foram uns meses, 2 meses de imersão que mudaram profundamente a minha relação com a China. Deixei de olhar para a China apenas como alguém que a estuda. Passei a vivê-la. E quando regressei a Portugal, trazia comigo cada vez mais vontade de partilhar aquilo que tinha aprendido. Comecei a ensinar mandarim, primeiro quase artesanalmente. Eu preparava as aulas, eu dava as aulas, eu acompanhava os alunos, eu ia para Lisboa dar aulas, eu deixava os meus filhos sozinhos muitas vezes para poderem dar aulas ao fim do dia, a adultos. Eu respondia às dúvidas, muitas vezes em sala de aula perguntavam-me palavras que eu ainda não sabia, eu tinha que pensar e decifrar como é que elas se diziam e muitas vezes acertava. Eu fazia tudo e fui percebendo uma coisa interessante. Muitas das dificuldades dos meus alunos eram exatamente as dificuldades que eu próprio tinha sentido. Isso acabou por ser uma vantagem enorme para mim enquanto professora, porque eu não aprendi mandarim em criança, eu não tinha pais chineses, eu não vivi na China. Eu aprendi como adulta.
Sei o que é olhar para uma página cheia de caracteres e pensar: como é que eu alguma vez vou conseguir ler isto? E sei também o que acontece quando um dia olhamos para esses mesmos caracteres e percebemos. É uma sensação extraordinária, é uma sensação de leveza, de voar. E ao longo dos anos fui desenvolvendo uma metodologia muito prática de ensino do mandarim. Já passaram pelas minhas formações mais de 2.000 alunos, mais. E comecei também a trabalhar com empresas e profissionais que precisavam não apenas do idioma, mas de compreender como é que é trabalhar com a China e com os chineses. As pessoas vinham para as minhas aulas e perguntavam como é que eu posso entrar no mercado da China. E eu dizia, antes de mais, tenho que perceber como é que pensam os chineses. E isso eu abordava nas aulas e abordo nas aulas. E aqui aconteceu uma nova transformação. Percebi que não bastava estar a ensinar a dizer Ni Hao, era preciso explicar o que está por detrás da língua, a cultura, a hierarquia, o quan chi, o respeito, a forma de negociar, a forma de comunicar, aquilo que um português diz diretamente e que um chinês nunca diria da mesma maneira. Foi assim que o ensino começou naturalmente a cruzar-se com outra área da minha vida, a consultoria em negócios e cultura chinesa. Passei a trabalhar com empresas, empresários, organizações que queriam entrar no mercado chinês, negociar com parceiros chineses ou simplesmente compreender melhor uma realidade que é profundamente diferente da nossa. Entretanto, a escola também cresceu e talvez essa seja uma das partes que mais me orgulho. Durante muitos anos, a escola era essencialmente só eu. Hoje já tenho outras professoras, outros professores a ensinar comigo. Temos diferentes turmas, diferentes níveis, alunos particulares e formações específicas para empresas. Isso permitiu-me fazer aquilo que qualquer empreendedor deseja conseguir fazer um dia: deixar de estar em todas as tarefas do negócio para poder criar a próxima etapa. E essa próxima etapa levou-me novamente ao princípio de tudo: viajar. Os meus alunos diziam: nós queremos ir à China, mas é consigo. E um dia pensei: vou levá-los comigo a viajar. Hoje, através da Discover Ásia, organizo e acompanho viagens à China e a outros países asiáticos. Tenho outros desafios para ultrapassar, mas neste momento é o que eu faço. São viagens de autor, ajudo pessoas a viajarem comigo. Mas não queria ter apenas uma agência de viagens, concorrente a muitas outras que existem no mercado. Queria que quem viajasse comigo percebesse os países onde estava a viajar, que percebesse porque é que as pessoas fazem o que fazem de determinada maneira, que conhecessem a cultura, que experimentassem a gastronomia, que entrassem nos mercados, que falassem com as pessoas, que descobrissem lugares que normalmente não aparecem nos circuitos turísticos. Porque viajar, tal como aprender uma língua, pode ser simplesmente passar por um lugar ou pode ser compreendê-lo. E é isso que liga tudo aquilo que faço hoje. À primeira vista, ensinar mandarim, fazer consultoria e organizar viagens podem parecer três negócios diferentes, mas para mim são exatamente a mesma coisa. São três formas diferentes de criar pontes entre Portugal e a Ásia. A língua permite comunicar, a cultura permite compreender, os negócios permitem colaborar e as viagens permitem viver tudo isso no terreno. Quando olho para trás, é curioso pensar que tudo começou com uma decisão relativamente simples: deixar de trabalhar por conta de outrem e começar a aprender mandarim. Essa decisão levou-me à China, levou-me a ensinar, levou-me a criar uma escola, levou-me às empresas, levou-me à consultoria e acabou por me levar às viagens. Mais, mais não, 30 anos passaram. Em 1996, estamos em 2026, 30 anos passaram depois da minha primeira chegada à China e continuo a sentir exatamente aquilo que senti no início: curiosidade e paixão. Ainda quero perceber mais, ainda quero aprender mais e, sobretudo, continuo a querer mostrar às pessoas que a Ásia não é um mundo distante e incompreensível. Só precisamos das chaves certas para o compreender. E talvez seja precisamente isso que eu faço. Dou essas chaves às pessoas. Às vezes, através de uma palavra em mandarim. Às vezes, através de uma negociação. E outras vezes, levando-as comigo à Ásia. Eu sou a Isabel Figueiredo de Paula e esta é a minha história. É a história de como um idioma, uma língua que parecia impossível, acabou por mudar a minha vida.